Existe algo estranho na maneira como vivemos hoje. Nunca tivemos tanto conforto, nunca tivemos tanta tecnologia, nunca tivemos tantas facilidades. E ainda assim, nunca estivemos tão cansados mentalmente. A ansiedade virou rotina. A mente nunca desliga. Comparações constantes nas redes sociais. Pressão para ter sucesso antes dos 30. Medo de ficar para trás. A sensação de que todos parecem estar vivendo uma vida melhor que a sua. E no meio disso tudo, existe uma pergunta silenciosa, que muita gente evita fazer. Por que parece tão difícil viver em paz? Porque se a paz dependesse apenas de conforto, de tecnologia ou de dinheiro, nossa geração deveria ser a mais tranquila da história. Mas claramente não é. E talvez isso aconteça porque estamos procurando paz no lugar errado. Há mais de 2000 anos, uma filosofia antiga tentou responder exatamente esse problema. Ela foi praticada por um imperador, por um ex-escravo e por um dos maiores intelectuais da Roma antiga. Essa filosofia se chama estoicismo. E talvez ela seja mais necessária hoje do que nunca. E no final deste vídeo, existe uma reflexão estoica simples, mas poderosa o suficiente para mudar completamente a forma como você reage aos problemas do dia a dia. Então vale a pena ficar comigo até o final. Existe um erro silencioso que domina a mente da maioria das pessoas. Um erro que rouba a paz antes mesmo que percebamos. Nós acreditamos que a tranquilidade depende de organizar o mundo externo. Pensamos assim: quando eu tiver mais dinheiro, quando minha carreira estiver resolvida, quando meu relacionamento estiver perfeito, quando tudo estiver sob controle, então eu vou finalmente viver em paz. Mas há um problema nessa lógica. A vida nunca estará completamente sob controle. Sempre haverá algo inesperado. Um problema, uma perda, uma frustração, um plano que não funciona. E quando nossa paz depende de circunstâncias externas, vivemos emocionalmente reféns do acaso. Epicteto percebeu isso há quase 2000 anos e resumiu tudo em uma frase simples, talvez uma das mais importantes da história da filosofia. Ele disse: algumas coisas dependem de nós, outras não, e a maior parte do sofrimento humano nasce quando confundimos essas duas categorias. Tentamos controlar o que os outros pensam de nós, a economia, o futuro, a opinião das pessoas na internet, os resultados da nossa carreira. Mas tudo isso está, em grande parte, fora do nosso controle. O estoicismo começa quando entendemos algo extremamente libertador. A paz não depende de controlar o mundo. Depende de controlar a forma como respondemos a ele. Hoje enfrentamos um tipo de problema que os estoicos nunca imaginaram, mas que suas ideias conseguem explicar perfeitamente. A ansiedade da era digital. Nunca fomos tão bombardeados por informações, notificações, notícias, opiniões, comparações, críticas, estímulos. A mente moderna raramente experimenta silêncio, e sem silêncio, a mente perde estabilidade. Sêneca já alertava sobre algo parecido, mesmo em uma época muito mais simples. Ele escreveu: estar em todos os lugares é estar em lugar nenhum. Hoje isso se manifesta de forma brutal. Abrimos o celular centenas de vezes por dia. Consumimos mais informação em uma semana do que uma pessoa medieval consumia em toda a vida. Mas nosso cérebro não evoluiu para lidar com esse volume. O resultado são mentes hiperestimuladas, foco fragmentado e uma sensação constante de inquietação. Os estoicos defendiam algo que hoje soa quase revolucionário: disciplina mental. Eles entendiam que a mente precisa ser protegida, porque aquilo que você permite entrar na sua mente eventualmente molda quem você se torna. Outro problema moderno que destrói a paz interior é a comparação constante. Nas redes sociais, somos expostos diariamente às versões editadas da vida dos outros. Viagens, conquistas, relacionamentos aparentemente perfeitos, corpos ideais, carreiras bem-sucedidas. Mas raramente vemos as falhas, as inseguranças, as frustrações e o sofrimento invisível. Marco Aurélio escreveu algo extraordinário em seu diário pessoal. Ele disse: não desperdice o que resta da sua vida pensando nos outros. Essa frase soa quase profética para o mundo atual, porque a comparação cria uma armadilha psicológica. Ela nos faz sentir constantemente insuficientes, mesmo quando estamos indo bem. O estoicismo propõe uma alternativa radical. Em vez de competir com os outros, compita com quem você foi ontem. A verdadeira evolução é interna. Os estoicos desenvolveram uma habilidade mental poderosa, a habilidade de se tornar observador da própria mente. Em vez de reagir automaticamente às emoções, eles aprendiam a observá-las. Raiva, medo, ansiedade, frustração. Todas essas emoções ainda surgem, mas o estoico não se torna escravo delas. Ele cria um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta.
E nesse espaço existe liberdade. Essa ideia influenciou profundamente a psicologia moderna, especialmente terapias como a terapia cognitivo-comportamental. A essência é simples. Pensamentos não são fatos. Eles são apenas interpretações. E interpretações podem ser questionadas. Se você gosta desse tipo de reflexão, considere se inscrever no canal. Aqui exploramos ideias que ajudam a desenvolver clareza mental, autocontrole e força interior em um mundo cada vez mais caótico. Agora existe um outro problema moderno que o estoicismo ajuda a resolver, talvez um dos mais perigosos: o burnout da vida moderna. Muitas pessoas vivem hoje em um estado constante de exaustão, pressão profissional, metas, competição, expectativas sociais. A sensação de que você precisa produzir mais, render mais, ser melhor, mais rápido, mais eficiente. Mas existe um ponto em que produtividade deixa de ser progresso e se transforma em autodestruição silenciosa. Sêneca escreveu algo profundamente relevante. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. O estoicismo não defende preguiça, mas também não defende viver como um escravo da produtividade. Ele ensina algo mais equilibrado. Use seu tempo com propósito, mas não transforme sua vida em uma corrida interminável. Porque quando a vida vira apenas desempenho, a paz desaparece. Outro problema moderno é o medo constante do futuro. Medo de fracassar, medo de tomar decisões erradas, medo de perder oportunidades, medo de não ser suficiente. Esse tipo de ansiedade cria algo que os psicólogos chamam hoje de paralisia por análise. Pensamos tanto que acabamos não agindo. Mas Marco Aurélio tinha uma forma muito simples de lidar com isso. Ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." Isso muda completamente a perspectiva. Você não controla o resultado, mas controla seu esforço, sua disciplina, seu caráter e sua atitude. E isso já é mais do que suficiente. Para os estoicos, viver bem não dependia de sorte, dependia de caráter. Eles resumiram a vida virtuosa em 4 princípios: sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Sabedoria para entender o que realmente importa. Coragem para enfrentar as dificuldades inevitáveis. Justiça para agir corretamente com os outros. E autocontrole para não se tornar escravo dos impulsos. Marco Aurélio resumiu isso de forma direta: se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Simples, mas extremamente poderoso. No final das contas, o estoicismo não promete uma vida perfeita. Ele promete algo muito mais valioso: estabilidade interior. A capacidade de permanecer firme mesmo quando o mundo se torna caótico. Porque quando você entende profundamente o que está sob seu controle e aceita aquilo que não está, algo muda dentro de você. Você para de lutar guerras impossíveis. Para de desperdiçar energia com coisas que nunca dependeram de você. E começa a investir sua atenção no único lugar onde a verdadeira transformação pode acontecer: sua mente, seu caráter e sua atitude diante da vida. Talvez seja por isso que essa filosofia sobreviveu por mais de 2000 anos, porque ela não promete felicidade fácil, ela ensina algo muito mais poderoso: como não se perder dentro do caos. Agora reflita: o mundo moderno pode ser barulhento, caótico e incontrolável, mas existe algo que continua sendo totalmente seu: sua mente, sua atitude e seu caráter. E talvez a verdadeira arte de viver em paz não seja mudar o mundo ao seu redor, mas aprender a não permitir que ele destrua sua tranquilidade interior. Se isso te fez pensar diferente, inscreva-se e não se esqueça de curtir o vídeo. Isso ajuda muito mais pessoas com doses de sabedoria diária.